Não vou pregar sobre paternidade hoje, porque as minhas últimas pregações abordaram esse assunto de forma bem intensa. Então hoje o Senhor tem algo diferente, uma palavra diferente para nós. Mas desde já quero dar os parabéns aos pais e dizer que nós somos uma igreja que nos preocupamos que os homens assumam e exerçam o seu papel de pai. Pais presentes, pais que se arrependem dos seus pecados, consertam seus casamentos, restauram sua aliança. Nós prezamos por homens de verdade. E Deus tem nos dado a graça de ser uma igreja de homens restaurados. Vocês creem nisso? Deus tem restaurado e mudado a vida de homens. Eu tenho um orgulho. O apóstolo Paulo nos permite, através das suas cartas, ele nos permite em alguns momentos temos alguns orgulhos, e eu tenho um orgulho de caminhar ao lado dos homens dessa igreja, tá? Principalmente esses homens que estão aí caminhando conosco há alguns anos. Eu tenho testemunhado homens que se arrependem, homens que pedem perdão, homens que se humilham, homens que deixam Deus trabalhar a vida deles. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que é um privilégio pastorear essa igreja, né? Muito pelo contrário do que eu disse um dia, tenho vergonha dos amigos que tenho, né? Causei uma confusão tão grande por não ter sido educado e não ter sido correto nas minhas palavras. Eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito de ser pastor dessa igreja, tanto os homens quanto as mulheres, nossos jovens, nossas crianças. É um privilégio, tá? Enquanto pastor por aí que eles ficam falando das igrejas, criticando a igreja, falando que a igreja... Gente, eu não penso assim. Penso que a igreja é uma bênção e que é um privilégio pastorear gente comprometida em mudar, em crescer, em aprender, em reconhecer que não é bom o suficiente, que precisa de Jesus. Nós somos uma igreja de gente que chegou todo mundo quebrado aqui e Deus tem nos consertado, Deus tem nos tratado, e eu fico muito orgulhoso de vocês. Sou orgulhoso dos homens dessa igreja e tenho visto homens que não tiveram pai serem excelentes pais. E aí você vê que Jesus, pelo seu poder e na cruz do Calvário, quebrou um ciclo de maldição. E as próximas gerações serão abençoadas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto, diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eu estou desde ontem travando essa palavra. Versículo 2: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pelos pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo.
e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, por esse lugar, por esse tempo aqui precioso, por essa oportunidade que nós temos de ouvir o Evangelho de Jesus. E eu quero entregar, Deus, esse púlpito, esse tempo, esse microfone, esse espaço, essa oportunidade, principalmente a atenção, a Deus, de todos que estão presentes, ao Espírito Santo de Deus. Nosso professor, nosso amigo, que ao falar do Evangelho, ao expor a Escritura, a Deus, que o Espírito Santo trabalhe nos corações, que haja um trabalhar sobrenatural, que as palavras vão, ó Deus, entrando, ó Deus, e que as palavras, ó Deus, a palavra de Deus vá sendo, ó Deus, aquela que vai convencendo, vai mudando corações, vai, ó Deus, mudando a nossa inclinação ao pecado e nos trazendo de volta a um coração reto, a um coração quebrantado diante de Deus. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor venha trabalhar nessa noite, nesse lugar. Nós nos alegramos na Tua presença. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Tu és o Espírito de Deus, Pai. E nós queremos que a Sua presença se manifeste de forma poderosa nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse homem era um homem totalmente perdido. E não tem como nem imaginar. As cenas eram cenas de filme de terror. Um homem vivendo nu, um homem vivendo nos sepulcros, perto de uma manada de porcos, na imundícia, na sujeira. Um homem violento, agressivo, forte pelo poder espiritual que estava na vida dele, pelos demônios. E eu vou começar dizendo que quando nós chegamos numa fase da teologia, muitas pessoas começaram a entrar numa teologia liberal. Essa teologia liberal, ela tentava explicar que os milagres não eram bem milagres. Ela tentava explicar que algumas coisas a ciência podia explicar. E muitas pessoas começaram a falar que endemoniamento, por exemplo, era algo semelhante à esquizofrenia, ou a uma crise, ou a uma convulsão. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu já fui chamado muitas vezes à noite. Fui chamado de dia também, tá? Não só à noite, mas fui chamado muitas vezes para expulsar demônios ou atender alguém em crise. Já vi convulsão, já vi epilepsia, já vi crise de pânico, já vi esquizofrenia, já vi crise de ansiedade, mas sei muito bem a diferença do endemoniamento de uma pessoa possessa por demônios. É totalmente diferente. E você pode até duvidar: como assim, pastor? Uma pessoa é possessa por demônios? Exatamente. Uma pessoa possessa por demônios, ela perde o controle, ela perde a direção da própria vida. Ela não tem mais o controle, ela não tem mais o comando. Ela não controla mais o que ela fala, ela não controla mais os movimentos que ela faz. Ela passa a ter, inclusive, capacidade de fazer coisas que não é comum, que não é possível a um ser humano normal. Daria para ficar aqui muito tempo contando história para vocês. Não é objetivo, não faz sentido ficar contando essas histórias. Mas nós poderíamos contar inúmeras histórias para vocês. Então o que eu quero trazer para vocês, de aí aproximadamente 20 anos de trabalho no reino de Deus, no Evangelho, um pouco mais até, porque junto com meu pai já via essas coisas acontecer. Existe possessão demoníaca. É bíblica. É bíblica. E gosto de um exemplo que diz o seguinte:
se é esquizofrenia, se é crise de ansiedade, se é epilepsia, se é convulsão, como no momento que Jesus deu autorização, como que essa convulsão, esquizofrenia, problema mental ou ansiedade foi transferida para 2.000 porcos? Eu posso duvidar que é endemoniamento se eu não creio na Bíblia, mas se eu creio na Bíblia, a Bíblia está dizendo que 2.000 espíritos, ou uma quantidade, porque uma legião, provavelmente, para vocês entenderem, uma legião era uma referência ao exército romano. Uma legião tinha aproximadamente 6.000 homens, dos piores, da pior qualidade. Quando os demônios respondem, é uma legião porque somos muito, é porque eram muitos demônios, milhares de demônios dentro de um homem, e eram demônios da pior categoria. Dentro de uma legião romana, do exército romano, uma legião era bandidos, eram incendiários, eram pessoas violentas, eram pessoas agressivas, era da pior espécie. E nesse momento você vê Jesus dando permissão, e esses espíritos saem desse homem e vão para uma manada de 2.000 porcos. E na manada de 2.000 porcos, esses demônios executam exatamente o que eles tinham como propósito para fazer na vida daquele homem. Eles controlam os porcos e levam os porcos à destruição e à morte. Então quero dizer algo para você. Talvez você começou agora a ficar preocupado que você possa estar endemoniado. Fique bem tranquilo, porque a gente vai ter o maior prazer de expulsar esses demônios da sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que Satanás, ele vai perseguir, Satanás vai perseguir, Satanás vai oprimir e Satanás vai possuir. Então pode ser que você não seja um endemoniado, pode ser que você não seja um endemoniado, mas da mesma forma existe uma opressão que vem contra a sua vida, e muitas vezes uma perseguição espiritual que vem contra a sua vida. E o propósito de Satanás, seja possuindo, perseguindo ou oprimindo, é destruir você. O diabo quer destruir sua vida. O plano do diabo é levar você para a imundícia, levar você para a sujeira, é levar você para a impureza. O plano de Satanás, você começa encontrando nesse texto, o plano de Satanás é levar a pessoa para a impureza, é levar a pessoa para, sabe, para o judeu, para a cultura judaica, o porco era o animal mais impuro que tinha. E tinha uma manada de porcos ali, 2.000 porcos. Você passa num chiqueirão aqui, você passa pela estrada longe do chiqueirão, já te dá ânsia, cheiro ruim. Ali tinham 2.000 porcos, era um cemitério. O judeu, ele não pode ter contato com os mortos, ele não pode encostar em nada que tenha morto. E agora esse homem está morando no meio dos mortos, morando num cemitério. Você quer, sabe, e é interessante quando você vai para o texto, e você pode ler esse texto tanto em Marcos como Mateus e como Lucas. Lucas 8, capítulo 8, Mateus capítulo 8 também, capítulo 5 de Marcos. Você vai ver que diz assim o texto, que os demônios levaram esse homem a viver num lugar solitário. Então nós podemos aprender algumas coisas aqui, que Satanás tem o propósito de destruir sua vida. Satanás tem o propósito de isolar você. Você já percebeu que uma pessoa em pecado, ela começa a viver isolada? Ela perde a conexão emocional da sua família, ela perde a comunhão da igreja, ela perde a proximidade e a intimidade com as pessoas, ela passa a se trancar, ela passa a ficar isolada. Uma pessoa, quando está com problema de depressão, ansiedade ou de algum vício, uma das primeiras características é que essa pessoa ela passa a viver distante, longe, ou ela é afastada do trabalho, ou ela se tranca num quarto com as cortinas fechadas. Ela passa a viver num outro mundo, numa outra realidade. Você percebe que Satanás quer levar você para um lugar solitário, Satanás quer levar você para a impureza. Nós estamos vivendo num mundo onde o grande problema da nossa atualidade hoje é a impureza sexual. Satanás tem procurado ceifar vidas e levar vidas preciosas para a pornografia, para a prostituição, para o adultério. Isso tem se tornado tão comum. Então quando você olha para esse texto, você começa a perceber que existe uma obra diabólica contra a sua vida. Nós vemos aqui o exemplo de um homem, onde essa obra diabólica foi tão intensa que ele deixou a sua vida ser controlada pelos demônios, a ponto
de ele se esquecer de quem ele era, de não voltar mais para casa. Esse é um exemplo de um homem que, por ser possesso de demônios e levado pelos demônios, ele se descaracterizou, ele perdeu suas características. Eu vejo quando alguns homens se posicionam em Jesus, quando alguns homens tomam atitude e são restaurados pelo poder de Deus, eu vejo que algumas mulheres, as palavras que elas dizem é: esse é o homem por quem eu me apaixonei na minha juventude. Porque ao longo do tempo do pecado, o pecado vai te descaracterizando, ele vai mudando você. Ele vai deformando a sua identidade, ele vai deformando a sua personalidade. Pessoas alegres se tornam tristes. Pessoas motivadas se tornam pessoas apáticas. E o diabo vai roubando o brilho dos seus olhos. O diabo vai prendendo você, enredando você nas ilusões que ele criou dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Satanás vai criando cenários e você passa a acreditar nas próprias mentiras, tanto nas suas quanto nas do pai da mentira, Satanás. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um cenário. Se esse texto, se essa história está contada em nossa Bíblia, é para que possamos aprender algumas coisas. Satanás tem planos de destruir sua vida e ele está atacando você. O exemplo, a palavra legião, nós podemos ter um exemplo, é uma guerra espiritual. Estamos em uma guerra espiritual. Existem exércitos. A palavra legião se refere a algo, a um linguajar militar. Existem exércitos. Eu me lembro que em uma música antiga que nós cantávamos, e era uma música tão linda, ela falava sobre a unidade da igreja. Uma das primeiras coisas que Satanás quer fazer em uma igreja, para destruir uma igreja, é minar a unidade. Colocar um irmão contra o outro, o pastor contra a igreja contra o pastor, as bandas umas contra a outra, as pessoas umas contra as outras, fofoca. Essa é a forma que o diabo quer minar. Eu me lembro que essa música antiga dizia assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E eu me lembro que tão jovem, eu prestando atenção na letra dessa música, dizia: e por mais que as trevas militem, lutem como um exército. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você talvez não perceba, mas existe uma guerra espiritual ao redor de você. E nessa guerra espiritual, Satanás quer te destruir. Ele quer te descaracterizar. O Espírito Santo falou tão forte isso dentro de mim, quase como um grito: Satanás quer te descaracterizar. Mas Deus quer restaurar seus dons, Deus quer restaurar seu chamado, Deus quer restaurar seus talentos, Deus quer restaurar sua personalidade, Deus quer restaurar você, Deus quer colocar você de novo no eixo, no prumo, Deus quer colocar você de novo no lugar de onde você nunca deveria ter caído desse lugar. Deus quer fazer você viver o máximo daquilo que Ele tem para você. Mas Satanás, ele tem trabalhado contra. Vamos aprender algumas coisas com esse texto. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto: você está preparado para ouvir? Porque eu não sei se vai te empolgar, mas me empolgou muito. Falei para os líderes na sexta-feira, ontem à noite, para os líderes de PGs, mas eu estou muito empolgado com essa frase. No reino de Deus não existe lata do lixo. Ninguém no reino de Deus vai ser jogado fora. Todos no reino de Deus tem chance e tem oportunidade de serem restaurados, libertos, sarados, transformados, limpos, purificados, para viver uma nova história, uma nova chance, um novo tempo, uma nova caminhada, um novo ciclo. No reino de Deus não tem lata de lixo. Nós vemos aqui que tem um homem que tem sua vida toda deformada, destruída. Nós vemos aqui um homem que não tem, que nenhum de nós olharíamos para ele e veríamos esperança nesse homem. O homem vive como um bicho, como um animal. Eu imagino que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ir a São Paulo e, por uma falta de experiência, pegar um hotel próximo à região da Cracolândia.
Você vê o hotel, parece que é bom, e quando você vê, você está na região da Cracolândia. E quando você está na região da Cracolândia, você vê uma realidade de vida que aquelas pessoas vivem, que você não conhecia até então. Literalmente, em uma ocasião no Descende, nós tínhamos que ficar na porta do hotel, esperando o nosso Uber chegar na frente do hotel, para quando o Uber chegar, todos juntos, abrir a porta, sair correndo, passar por aquelas pessoas e entrar no nosso Uber para ir para o nosso evento. Porque elas te abordam, elas te atacam, elas te empurram, elas querem dinheiro, elas querem falar com você. Elas, quando chegava a noite, elas estavam alucinadas. É algo assustador, cortava o nosso coração, assustador. Pela manhã, elas estavam envoltas em cobertores fedendo. Elas estavam algumas, eu me lembro muito bem, perto do hotel, algumas pessoas que estavam ali chacoalhando o seu corpo, no sentido assim, sabe, vegetando, vivendo um submundo. E Jesus morreu por aquelas pessoas. E quando você olha para uma pessoa daquela sem os dentes, sem banho, vivendo naquele vício infernal e diabólico, você perde a esperança de que há solução. Então tem uma reportagem da Rede Globo que me chamou muita atenção há uns anos atrás, que eles mostravam um trabalho feito pelos batistas na Cracolândia. Algumas pessoas, e vou contar a história para vocês. O nosso, hoje, que é o nosso executivo, que é o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, se chama Fernando Brandão. Ele era um gerente da Caixa Econômica da cidade de Brasília, um homem muito bem sucedido, um homem de posses, um homem inteligentíssimo, e Deus chamou ele para trabalhar na nossa Junta de Missões Nacionais. E ele foi trabalhar na nossa Junta de Missões Nacionais, e liderando a nossa junta a nível nacional. Ele um dia foi pregar em São Paulo, e assim como nós, pegou um hotel perto da Cracolândia, e na hora de pregar ele pensou a igreja bem perto, a PIB, Primeira Igreja Batista de São Paulo. Ele falou: eu vou de a pé. Saiu com o seu terno, gravata, com a sua Bíblia, e ele saiu, e quando ele viu, ele estava no meio da Cracolândia. E disse que no meio da Cracolândia, na época, nós tínhamos ali aproximadamente 13 mil pessoas morando naquela região, perto da Avenida São João, naquela região de São Paulo. Então tinha Praça da Sé, tinham aproximadamente 13 mil pessoas, e ele estava no meio, engravatado, de terno, um homem sofisticado, um homem elegante, um homem inteligente, um homem que liderava uma instituição bancária de um alto nível no Brasil, e agora liderava nossa Junta de Missões Nacionais. E ele orou assim, disse: Deus, tem misericórdia de mim, olha onde eu estou, tem misericórdia de mim. Ele estava com medo de ser abordado, de ser assaltado, de ser qualquer coisa. E diz que naquela hora o Espírito Santo falou com ele e disse: é de você que eu tenho que ter misericórdia? É de você que eu tenho que ter compaixão? Ou é dessas pessoas que estão aí ao seu redor? Diz que aquilo bateu forte dentro do coração dele, foi para a igreja, pregou. Então a nossa Junta de Missões Nacionais criou um projeto chamado Cristolândia, e plantou uma igreja dentro da Cracolândia. É uma igreja totalmente diferente, porque tem que ter chuveiro para dar banho, tem que ter comida, tem que ter recursos, tem que ter gente disposta a abraçar aquelas pessoas. E a Rede Globo, em uma ocasião, fez uma reportagem, acredito que foi do Fantástico, se não me engano, onde eles mostravam a história da bruxinha da Cracolândia. Olha o apelido que deram a essa mulher. Uma mulher sem seus dentes, descabelada, suja, fedendo, desconfigurada, descaracterizada, vivendo aquela vida infernal daquele ambiente da Cracolândia. Mas um dia naquele ambiente chegaram pessoas, é uma camiseta amarela, talvez você já tenha visto, é muito conhecida, uma camiseta amarela escrito Jesus transforma. E chegaram essas pessoas, falaram de Jesus para ela, levaram ela para um processo que se chama BO. BO é antes de ir para uma clínica de recuperação. Escuta essa, Adriano. Antes de ir para uma clínica de recuperação, ficava no andar de cima da igreja Cristolândia, onde ficava na Bíblia e oração. Alguns dias eles ficavam ali só na Bíblia e oração. Tinha um lanche, tinha comida, tinha um banho, trocava de roupa, tinha cabeleireiro cortando cabelo, eles faziam tudo. A pessoa agora estava na Bíblia e oração. Dali, se ela passasse por aquele processo, ela ia para a clínica. Essa mulher foi para a clínica, passou pelo processo, e quando
O Fantástico fez essa reportagem. Ela já era aluna da universidade fazendo teologia, transformada, bonita, arrumada, tinha engordado de novo, recuperado seu peso, penteada, cheirosa, organizada. E lembro vocês de novo o que disse o Pondé: a religião dos evangélicos é uma religião que ajuda a sociedade. Ele, na sua filosofia, falou que a nossa religião é uma religião que ajuda a sociedade. Eu quero dizer para vocês que essa é uma interpretação muito rasa. Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus muda a história das pessoas. O que eu vou dizer para vocês é que não é só chuveiro, não é só comida, não é só roupa, não é só amor, não é só cuidado, porque isso não seria o suficiente para resgatar uma vida dessa. O que aconteceu na vida dessa mulher foi que o poder de Deus, ele chocou e ele veio para destruir as obras do diabo na vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós vivemos uma fase de muita psicologia. Nós vivemos uma fase onde nós temos acesso a muito recurso intelectual. Então nós corremos o risco de nos enganarmos e nos perdermos nesse mundo intelectual tão vasto, tão rico, tão maravilhoso, tão admirável. Nós nos perdemos. E qual que é o risco, pastor? O risco é o seguinte: nós começamos a achar que tudo é tão fácil de acessar através das faculdades mentais, através da filosofia, da psicologia, através da retórica, através de tantos recursos, psicanálise e tantas coisas. Eu vou dizer para vocês, tem coisa que nós não temos poder de mudar com dinheiro, tem coisas que nós não temos poder de mudar com intelectualidade, tem coisas, tem níveis, tem acessos que nós não podemos mudar com força, com dedicação. Tem coisas que nós não podemos mudar com esforço, tem coisas que nós não podemos mudar nem com amor. Tem coisas nesse mundo, obras de Satanás, que só é possível vencer pelo poder de Deus. Quando o poder de Deus esmaga Satanás, quando o poder de Deus quebra as forças do diabo, quando algo do céu vem e muda a história de uma pessoa, nós precisamos gastar mais tempo orando. Enquanto agimos, precisamos orar, porque nós vamos fazer parte do trabalho a serviço do nosso Deus. Mas se a unção de Deus não estiver sobre nós, nós não vamos ter resultado, porque nós vamos até um nível. Quando chegarmos nesse nível onde estamos totalmente limitados, a partir dali só uma coisa pode fazer para que uma vida seja transformada: o poder de Deus. Quando Jesus estava vindo para esse lugar, para Decápolis, um território pagão, perceba alguns detalhes do texto. O que os demônios pedem para Jesus? Os demônios pedem: não nos mande sair dessa região. Escutem, os demônios são territoriais. O mundo espiritual é muito territorial. Os demônios são territoriais. Você vai ver, você acabou de ouvir, eu li aqui no texto, os demônios dizendo: Jesus, não nos mande sair dessa região, nós queremos ficar aqui. Provavelmente, tudo isso indica, como era uma região pagã, provavelmente que naquelas montanhas ali, havia um domínio, havia um controle do reino das trevas. Um povo sem Deus, perdido sem Jesus. Agora Jesus está do outro lado e Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, ele entra no barco para ir para Decápolis. Tem uma multidão que não quer que Jesus vá, mas Jesus vai. Jesus, ele é impelido, ele quer chegar nesse lugar. E Jesus indo para Decápolis, vem uma grande tempestade. E quando vem essa tempestade, os discípulos ficam apavorados. Meu Deus, nós vamos morrer, esse barco vai afundar. E Jesus está dormindo na polpa. E de repente chamam Jesus, e Jesus vem. E eu não sei, né, meus irmãos, eu tento lá em casa às vezes dramatizar um pouco do texto, mas dá a impressão que Jesus vai falar assim: pessoal, pelo amor de Deus, né, vocês me chamaram para isso, gente, até quando que vocês vão ser assim? Vocês vão ficar com medo de morrer? Até quando vocês vão pensar que não vai dar? Até quando vocês vão ficar com essa mentalidade que vão morrer toda hora? Pelo amor de Deus, gente. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a tempestade. Jesus repreendeu os ventos, repreendeu a água, e a tempestade parou e virou calmaria. Perceba agora o cenário. Jesus está se deslocando para uma região que o que dá a entender é impressão.
O que dá a entender é que havia um domínio diabólico naquela região. E quando ele está indo, parece que ele não consegue. Eu falava para os nossos líderes de PGs, dizendo assim: gente, quando nós começamos essa igreja aqui em Fraiburgo, parecia que nós estávamos diante de um muro de pedra. Parecia que a cada culto, a cada pregação, a cada louvor, parecia que a coisa não andava. Nós estávamos nos esforçando, dando tudo de nós, e nós esmorecíamos, íamos para a oração dizendo: Deus, por que essa igreja não cresce? Por que as coisas não acontecem? Por que as pessoas não se convertem? E nós parecíamos que estávamos dando com a testa num muro de pedra. De repente, devagarinho, nós fomos entendendo que tem que chamar Jesus, nós fomos entendendo que tem que dar ordem para os ventos, nós fomos entendendo que tem que repreender o mal, e fomos orando, e fomos trabalhando, e fomos buscando a Deus, até que essas muralhas foram sendo quebradas, foram caindo, foram, sendo arrebentadas. E de repente, quando começamos a viver uma fase assim, extraordinária, quem viveu sabe, aqui na rua Rio Grande do Sul, com 2 cultos, uma alegria indizível, com uma festa, com uma unção, com uma graça, algo de Deus, que eu nunca vou me esquecer daquele momento, aquela unção que nós vivíamos naquele tempo. Então eu sento do outro lado da rua, num banco, e fico ali orando alguns dias e dizendo: Deus, aonde que nós vamos levar a igreja? Aonde que nós vamos pôr a igreja? Eu me lembro que saí na cidade com alguns empresários tentando pensar aonde que nós íamos levar a igreja, e não tinha prédio, não tinha lugar, nada para alugar. E eu lembro que o Adilson chegou para mim e disse: pastor, o dono da boate, o seu Edi, ele quer falar com o senhor, ele quer fazer uma proposta para nós alugarmos a antiga boate aqui, Angus Club. E eu me lembro que eu fui falar com o seu Edi, viemos com um grupo de pessoas aqui, olhar esse lugar, e esse lugar estava com a cara do inferno. Os irmãos que estavam comigo naquele dia sabem. As mulheres, glória a Deus pelas mulheres, glória a Deus pelas mulheres. As mulheres creram na hora. Os homens ficaram meio assim: meu Deus, acho que não vai dar. Mas nós fomos na fé, naquilo que Deus nos chamou, e entramos nesse lugar. Mas vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando entramos nesse lugar, deparamos de novo com aquele muro de pedra. Aqui nós começamos a ralar, nós começamos a lutar, nós começamos a batalhar, para conseguirmos viver tempos de unção e de graça de Deus aqui. Nós nos deparamos com muitas tempestades. Quem estava aqui, quem passou por isso sabe. Com muita tempestade. Esqueci de dizer que para sair do Santo Antônio e ir para trás do Poço Maçã, tempestades. O diabo não quer que o barco do Evangelho continue adiante e avante. O diabo quer que o barco do Evangelho retroceda. O diabo quer que você desista. O diabo não quer que você vá além. O diabo não quer que você estude. O reino das trevas não quer que você avance, não quer que você chegue num projeto novo de Deus para a sua vida. O reino das trevas, eles vão, através de uma estrutura sobrenatural, colocar tempestades entre você e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então por isso eu quero dizer para você: cuidado com esse espírito de procrastinação, cuidado com esse espírito de desistência. Ah, não vai dar. Espera aí. Por que não está dando certo? Por que tem um muro de pedra? Por que tem uma tempestade? Por que tem uma crise? Talvez porque Deus tem alguém lá do outro lado, desesperado, desconfigurado, abandonado, à margem da sociedade, uma pessoa descaracterizada, destruída. E nós esquecemos que aquele homem, provavelmente, uma coisa é certa, no texto, ele tinha uma família, provavelmente ele tinha uma esposa em algum lugar, ele tinha filhos em algum lugar, ele tinha mãe em algum lugar, ele tinha pai em algum lugar, ele tinha irmão, ele tinha amigos, ele tinha profissão, ele tinha os seus para voltar, e nós estamos deixando esse homem lá desconfigurado, e dizendo: essa tempestade não está deixando a gente passar. Eu me lembro quando nós decidimos que nós íamos abrir uma igreja em Lebon Regis, e abrir uma igreja em Monte Carlo, começamos a ver novamente a nossa embarcação se deparando com tempestades, e ainda vemos tempestades.
É como se o diabo se posicionasse no meio da estrada entre a nossa cidade e as cidades que nós queremos ver salvas para Jesus e falasse: vocês não vão chegar aqui. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, o diabo que se prepare, porque Jesus está no nosso barco. Vai ser no comando dele, vai ser na força dele. Nós não confiamos nas nossas estratégias, tanto porque algumas das nossas estratégias já fracassaram. Mas um comando de Deus, Satanás vai sair do caminho. E nós vamos ver essas duas cidades sendo os primeiros frutos de muitas cidades que o Senhor vai transformar, curar, salvar e mudar a história. Amém? Porque nós cremos que Deus quer que a gente chegue do outro lado. Quando Jesus chega, perceba o cenário. Quando Jesus chega, o que parece é que uma das primeiras coisas que acontece ao chegar é que esse endemoniado já vem. Havia uma comunicação espiritual, havia um poder espiritual ali. Aquele endemoniado já vem e se prostra diante de Jesus. Alguns estudiosos, eles pegaram as palavras que Jesus, a palavra que Jesus repreende a tempestade no barco e a palavra que Jesus vai falar ao endemoniado, e eles conseguiram fazer uma conexão. Parece que a palavra que Jesus usa é a mesma palavra, dando a entender que a ação lá na tempestade já era o diabo. Já era o diabo. Gente, nós aprendemos algumas lições aqui. Jesus, ele vai trazer algo, ele vai permitir, ele vai atender o pedido dos demônios. A Dani falou que foi muito estranha essa frase quando eu falei ontem, mas eu não posso negar o que está no texto. Os demônios, escutem isso para que vocês aprendam. Os demônios, eles pedem várias coisas a Jesus. Os demônios pedem. Eles pedem para Jesus para não sair da região. Eles pedem para ir para a manada de porcos. Eles pedem para que ele não atormente eles. E eles pedem para não serem mandados para o abismo. A Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido no sentido que permitiu que eles fossem para a manada de porcos, porque tinha um princípio e tinha uma necessidade ali. Jesus queria mostrar algo para aquela cidade. Quando aqueles demônios vão para os porcos, primeiro nós temos a certeza de que eram demônios, que eram espíritos, que não era doença mental, que não era crise, que não era ansiedade, que não era apenas uma convulsão. A partir do momento que nós vemos isso, nós aprendemos uma outra coisa. As pessoas daquela cidade ficaram chateadas, porque quando aqueles 2.000 porcos se jogaram num penhasco, se jogaram no mar e morreram afogados, as pessoas daquela cidade valorizaram mais os porcos do que o homem. Eles vieram expulsar Jesus, porque eles viram que Jesus deu prejuízo. Quantas vezes, meus irmãos, nós começamos a olhar para o prejuízo das coisas, dos bens materiais, em detrimento de pessoas. Vemos muito isso no contexto familiar, pais xingando filhos por coisas que são bens materiais, financeiras. Jesus escancara a realidade do coração daquela cidade em Decápolis. Valoriza mais dinheiro do que gente. Valoriza mais porcos do que um homem restaurado. Parecia as notícias dos nossos dias, pela manipulação da mídia, ia sair com letras bem grandes: manada de porcos é destruída, prejuízo de tantos $1.000. E lá, quando você chegasse no final da notícia, talvez falasse: um homem foi restaurado, mas talvez nem tivesse essa ênfase. Jesus permite para que aquelas pessoas, para mostrar o coração daquela cidade, uma cidade que valoriza mais porcos do que gente, que valoriza mais dinheiro do que pessoas. Amém? A mãe morre, o pai morre, alguém da família morre, e poucos dias depois, por herança,
irmãos param de se falar. Irmãos param de ter comunhão, brigam, se afastam, nunca mais se falam por causa de uma herança. Pessoas que valorizam mais dinheiro do que pessoas, mais os porcos do que um homem restaurado. Podemos aprender algumas lições ainda nesse texto, quando nós vemos o que Jesus vai fazer. Jesus vai libertar esse homem pelo seu poder. Eu já falei isso para vocês. Jesus vai libertar esse homem pelo seu poder. Esse homem vai ser liberto. E quando você volta à cena e as pessoas voltam ali para ver o que aconteceu, o texto diz: e encontraram aquele homem ali, vestido, sóbrio e sentado. Quando você vai para Lucas, diz que ele estava sentado aos pés de Jesus. Aquele homem não dormia, não descansava, só gritava, só se batia, só agitado, desesperado. Aquele homem devia estar num cansaço. O pecado cansa, a escravidão do diabo cansa, a mentira cansa, o adultério cansa, a pornografia cansa, o roubo cansa, a desonestidade cansa. Mas agora a Bíblia diz que esse homem estava sentado. Sabe o que significa isso? Que esse homem teve uma oportunidade de descansar. E ele estava aos pés de Jesus. Ele estava vestido, o que significa que nudez é exposição. Todas as vezes que na palavra de Deus vai falar de nudez, vai falar de exposição, vai falar do pecado, vai falar de vergonha. Agora ele está vestido, vestido é honra. Deus vai tirar de nós as roupas de saco e colocar em nós vestes de louvor. Nós vamos ser vestidos com vestes de louvor, com vestes de honra. Agora esse homem está sentado. Quando você vai a Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, você vai ver que aquele filho vinha também destruído, quebrado e arrebentado, e o pai mandou trazer uma túnica e vestiu aquele filho, símbolo de honra. Agora esse homem está vestido, agora esse homem está de forma apresentável, de forma digna, sentado ali aos pés de Jesus. E as pessoas viram o que aconteceu aos porcos e viram também o que aconteceu com aquele homem. E agora, só porque está frio, eu vou para o final da mensagem, porque eu queria pregar umas coisas a mais aqui no meio, mas eu vou para o final porque eu respeito vocês e sei que está frio pra caramba hoje, gente. E sei que Deus já está falando no seu coração. A última coisa é que um Jesus que ouve e atende o pedido dos demônios. Quando um homem restaurado faz um pedido, Jesus diz não. Porque aquele homem, ao ver Jesus saindo da cidade, porque estava sendo expulso da cidade, Jesus voltando para o barco, aquele homem diz para Jesus: posso ir com vocês? Tem um lugarzinho aí no barco para mim? Eu não quero mais o cemitério, eu não quero mais a vida solitária, não quero mais esse lugar. Tem um lugar com vocês? E eu não sei se você percebe, mas há algo poético aqui. Jesus, eu posso te seguir, eu posso ir com você no barco, eu posso ser um discípulo seu. E Jesus diz não. Se eu achei poético o pedido do homem para ir com Jesus, o que eu vou dizer das palavras de Jesus? Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o que Deus fez por você. Escute isso. Vá para casa. Gostaram, né? Já não levante ainda, calma. Vá para casa. Eu passei um período da minha vida
workaholic, viciado em trabalho, trabalhando dia e noite, pensando em igreja dia e noite, pensando em trabalho dia e noite, pensando em dinheiro dia e noite. Quando eu tinha 30 anos, Deus falou comigo através de um processo ao qual eu participei, e eu me lembro que nas palavras da Dai, a Dai disse assim: e o meu marido foi devolvido, meu marido voltou para casa. Quando você vai a um funeral, você diz que é uma cerimônia de corpo presente. Só está o corpo, não está mais a alma, não está mais o espírito, é só um corpo frio. Eu quero falar da parte de Deus nessa noite. Existem homens aqui nesse auditório. Eu comecei elogiando os homens, agora já vou de novo, trazer uma palavra de exortação, mas eu sei que alguns homens precisam ouvir isso. Existem homens que são como uma cerimônia fúnebre na sua casa. Você está lá só com o corpo presente. Sua cabeça está longe. Sua cabeça está nas amantes, na pornografia, na cocaína, no álcool, no trabalho, e se orgulha de estar com a cabeça só no trabalho. Você é um corpo morto em um sofá, em uma casa que está de luto pela sua ausência. Eu quero que você ouça a palavra de Jesus nessa noite. Jesus diz: vá para casa, volte para sua família, vá olhar nos olhos da sua esposa, vá olhar nos olhos dos seus filhos, vá ser o homem vivo que eu te chamei para ser dentro do seu lar. Desperta, levanta, resplandece, pois já vem a sua luz, e a glória do Senhor está brilhando sobre você. Levanta. Essa mesma palavra é para as mulheres. Mulheres que traem. A cabeça está fora, o coração está fora, a alma está fora. Mulheres que se perderam na sua identidade, que deixaram de ser a mulher que Deus te chamou para ser, mas anda pela casa como um corpo morto, sem vida, sem alegria, sem gentileza, sem esperança. Deus nos chamou a encerrar o funeral da nossa casa e fazer com que esse funeral seja convertido em uma festa, um momento, um ambiente de alegria, um ambiente de vida. A nossa casa é para ter vida. As palavras de Jesus se nós pudéssemos ouvir o diálogo de uma forma um pouco mais descontraída, talvez Jesus ia dizer assim: rapaz, seria um prazer levar você conosco. Você ia ser muito bem-vindo no nosso barco. Você ia gostar da equipe, dos meninos e tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma mulher que ama você, esperando você voltar. Esperando você voltar. Eu vou falar uma coisa agora muito pesada. Eu já tinha avisado. Eu quero que vocês se preparem, me entendam, tenham paciência, se acalmem. Um dos maiores problemas do divórcio é que o divórcio sinaliza uma tremenda falta de fé e confiança em Deus. Porque quando acaba um casamento, poucos dias depois, está se engaiteando por aí, querendo arrumar um outro amor. Que vergonha desses Facebook, meu Deus do céu. Graças a Deus não tem mais isso aí. A pessoa separou ontem, se envolvendo com outras pessoas amanhã, vindo no culto sábado, domingo. E se esse homem volta para casa e sua esposa perdeu a esperança, desistiu, casou com outro, ele não tem mais a configuração de família. Meus irmãos, você se separou, divorciou, nós não vamos condenar você nem atacar você, mas você precisa, na hora que se separa, você precisa ir para o Senhor, e você precisa se guardar no Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer milagres e restaurar vidas de pessoas. Nunca aceite violência.
Todas as vezes que falamos de divórcio aqui, nos posicionamos: a mulher não pode aceitar violência de tipo nenhum. Nunca aceite violência, se proteja, se resguarde, use a lei ao seu favor. Mas quando separa, vai a Jesus. Não vá procurar outros homens, ou o homem procurar outras mulheres. Vá a Jesus. Vai interceder para que o seu ex-esposo ou sua ex-esposa seja restaurado e seja transformado. Eu pedi paciência a vocês, porque eu sei que nem todas as histórias desse auditório é simples de resolver. Eu sei que alguns já estão em outra fase, em outra época do casamento, já formaram outra família, o seu ex, sua ex formou outra família. Eu entendo vocês, e meus irmãos, eu creio que Jesus está aqui para nos restaurar. Vocês creem nisso, para nos tratar. Por isso que eu quero explicar com amor para vocês. Mas deixa eu contar a história do Ali Wan. Ali Wan é um homem chinês. E esse homem começou a pregar o evangelho. Foi preso na época do socialismo, do comunismo na China. Foi levado para a antiga União Soviética. Foi colocado lá numa prisão. Ele passou 30 anos preso. Sua esposa ficou cuidando dos filhos. 30 anos depois, ele foi liberto da prisão. E quando ele foi liberto da prisão, sabe o que ele fez? Ele pegou um metrô e ele voltou para sua casa. Não encontrou outro homem lá. Sua esposa estava o esperando. Diz que ele bateu, chamou, ela não estava em casa, ele entrou na casa 30 anos depois. E ela disse que quando ela voltava, as pessoas da vila diziam: o Ali Wan voltou, e ela voltou correndo. E ele estava lavando os pés dentro da sua casa, porque sua esposa o esperou por 30 anos. Eu quero falar algo para vocês, meus irmãos. Eu estou pregando aqui sobre um Jesus Cristo que tem poder de mudar pessoas, transformar histórias, resgatar vidas e fazer daquele que estava rejeitado, abandonado, quebrado, desconfigurado, ser restaurado, restituído, reconfigurado, transformado para a glória de Deus. Nós precisamos resgatar os princípios da igreja de Jesus. Deus tem poder. Deus tem poder para ressuscitar casamentos. Deus tem poder de mudar histórias. Nós vamos passar daqui em diante por tudo que Deus tem falado conosco. Nós estamos muito bem alinhados, tanto com a Dai quanto eu, junto com o pastor e a pastora, pastor Eduardo e pastora Carla. Nós estamos muito bem alinhados. Nós vamos valorizar a partir daqui muito mais a aliança de um casamento. Casamento é algo sério, santo, inquebrável. Volto à minha palavra de amor e respeito. Eu não julgo o seu passado, não julgo o que lhe aconteceu. Amo você e creio que Deus quer restaurar a sua vida. Mas nós precisamos daqui em diante ter clareza do que é uma aliança. E Jesus diz para esse homem: volte para casa, vá para sua família, volte para casa. Quero convidar você a ficar em pé. Hoje está ao contrário. Eu que vou dizer daqui de cima: está estreito. Está estreito para mim pregar essa palavra. Mas declaro em nome de Jesus que nenhuma tempestade vai nos impedir de ver Deus mudar vidas e Deus mudar histórias. Tem pessoas aqui dentro que estão desistindo do casamento. Tem pessoas aqui dentro que estão desistindo dos filhos, achando que não tem jeito. Tem líder de PG aqui desistindo de pessoas do seu PG, achando que não tem jeito. Tem pessoas aqui dentro cansadas de lutar para tentar mudar a vida de alguém e não tem resultado. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode sim desistir, esmorecer nas suas forças, mas você não pode perder a sua fé, você não pode perder a esperança, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu quero dizer para vocês: nós somos uma igreja
Nós estamos vivendo em 2025. Nós aprendemos muita coisa, tecnologia, inteligência artificial, mas eu vou dizer, nós continuamos sendo o povo que dobra o joelho e pede a Deus um milagre. Nós continuamos sendo o povo que crê em transformação. Nós continuamos sendo a igreja de Jesus que ora pela mudança dos perdidos. Nós continuamos sendo essa igreja. Nós continuamos sendo crentes. Nós continuamos vendo milagres. E eu vou dizer, eu tenho certeza que dessa noite nós veremos homens voltando para casa, mas não voltando com o corpo, mas voltando com a mente, voltando com o coração. Nós veremos mulheres voltando para os seus esposos, não com o corpo apenas, mas com o coração, com a mente, com a fé. Nós veremos pais voltando para os seus filhos. Nós veremos uma mudança de realidade, de perspectiva, de você entender que Jesus quer mudar você, tirar você do álcool, que Jesus quer tirar você das drogas, que Jesus quer tirar você da pornografia. E aí você vai dizer, mas eu já tentei, eu já lutei, eu já, sabe, eu não consigo, eu não tenho forças. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse homem vivia anos e anos abandonado, destruído, até a mão de Deus se estender do alto céu e tocar esse coração e tocar essa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou começando a ficar alegre no final dessa mensagem, porque eu começo a ter esperança de que pessoas serão mudadas, e que pessoas que estão aqui nessa noite sabem o porquê estão. É para que a aliança permaneça, é para que o relacionamento seja restaurado, é para que haja cura, é para que haja perdão, é para que haja um novo tempo. E daqui a 5, 10 anos nos alegraremos, porque veremos um homem e uma mulher que decidiu crer que Deus tem poder para mudar a sua realidade, a sua história. Aleluia, aleluia, aleluia! Deus tem poder. Deus tem poder. Nós precisamos viver milagres. Quando eu falei no começo dessa pregação que eu me orgulho dos homens que são meus amigos, me orgulho porque eles chegaram aqui com feitos extraordinários. Eu me orgulho porque nessa caminhada sentamos muitas vezes em mesas para chorar as misérias dos nossos pecados. Eu me orgulho porque muitas vezes chegamos em lugares onde não havia esperança para casamentos aqui. Hoje essas pessoas são líderes, hoje essas pessoas são pastores, hoje essas pessoas são bênção, hoje essas famílias são abençoadas, depois de muito choro, depois de muita oração, depois de muita tristeza. Mas por quê? Porque nós continuamos sendo a igreja que crê em milagres. Nós cremos no casamento, nós cremos na família, nós cremos em filhos sendo resgatados, nós cremos. E eu vou dizer para você, pare de duvidar do que Deus pode fazer. É seu filho, sim, e ele vai vir no tempo de Deus, será resgatado pelo poder da graça salvadora de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Tem gente sem aliança aqui dentro hoje, tem gente sem aliança na mão hoje. Você de jeito nenhum, não quero julgar de jeito nenhum, só você sabe o inferno que você passou. Inclusive queremos como igreja te dar apoio, te ajudar no que você precisa. Mas quero te dizer algo nessa noite, em nome de Jesus. Não vá procurar em outro relacionamento por hora, não vá procurar em outro relacionamento agora. Eu te faço um convite. Eu te faço um convite a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e dizer: Jesus, supra as minhas carências, me ajuda a ver, me ajuda a esperar, me ajuda a passar essa fase. Muda a minha história, muda a minha família.
salva o meu marido, salva a minha esposa, salva meus filhos. Nem o álcool, nem a droga, nem a pornografia vai ter poder de prevalecer ao poder de Deus. Eu quero orar por você. Eu não vou fazer um apelo, porque eu não quero expor você. Talvez para você vir nesse apelo seja um pouco constrangedor, mas eu quero pedir que você feche os teus olhos. Existe uma unção nesse lugar. Existe algo de Deus nesse lugar, e eu quero orar por você a partir da presença de Jesus nesse lugar. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar pelo relacionamento seu com seus filhos, eu quero orar para que você seja liberto do vício, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na sua presença e nós falamos, e a minha oração é em nome de Jesus. Eu venho nessa autoridade como embaixador do Evangelho, como representante do Reino de Deus. Eu venho dar ordens nessa noite a Satanás: bata em retirada agora, espírito destruidor, em nome de Jesus. Eu oro agora para que homens sejam libertos agora de forma instantânea e poderosa, e sejam recuperados, e sejam transformados, resgatados em nome de Jesus. Satanás, demônios, espíritos malignos, sai agora em nome de Jesus. Eu oro para que mulheres sejam libertas agora de prisões demoníacas, de espíritos demoníacos. Eu oro, sai em nome de Jesus agora, sim, sai. Senhor, eu oro para que famílias sejam restauradas em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que casamentos sejam recuperados, restaurados em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que filhos sejam resgatados e restaurados em nome de Jesus. Para que os viciados no álcool sejam libertos agora em nome de Jesus. Para que viciados em drogas sejam libertos agora em nome de Jesus. Para que viciados em pornografia sejam libertos agora em nome de Jesus. E todo espírito demoníaco, maligno, bata em retirada agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus e vá para o lugar que Jesus já tem determinado. Sim, agora em nome de Jesus. Nós oramos para que pessoas doentes sejam agora curadas em nome de Jesus. Nós oramos para que doenças na alma, doenças no corpo, nós oramos para que enfermidades sejam curadas e restauradas agora em nome de Jesus. Nós oramos no poder de Deus, doença bata em retirada em nome de Jesus, e que a mão do Senhor se estenda sobre cada uma dessas pessoas, curando suas enfermidades na alma e no físico, em nome de Jesus. Agora sim, em nome de Jesus, aleluia. Nós oramos para que pessoas sejam resgatadas das prisões financeiras, vício em jogo, vício em gastos. Há pessoas viciadas em comprar, em gastar, pessoas que estão perdidas em suas dívidas, pessoas que se enrolaram com seus problemas financeiros. Eu oro para que agora todo o poder de Satanás que tem agido e prendido e amarrado pessoas em prisões financeiras, nós declaramos quebrado essas correntes e grilhões agora em nome de Jesus, e expulsamos todo espírito bancarrota, todo espírito de miséria, todo espírito em vício em jogo, todo espírito em vício em gastos desorganizados em nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas agora em nome de Jesus. Nós oramos por restauração, nós oramos por cura, nós oramos por um resgate de Deus em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo, se você puder, pôr a mão na sua cabeça.
Se você puder repetir comigo e quiser, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, perante sua presença, eu consagro a minha vida a Jesus Cristo, e eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Jesus é o meu Senhor, e a Ele eu consagro a minha vida. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Você pode dar um aplauso mais forte a Jesus, mais forte. Tem alguém que pode dar um grito a Jesus nessa noite de alegria? Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado. Glória a Deus, abençoe ela. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: ó, saiu 2.000 de você agora, hein? Saiu 2. Você está liberto em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir que os pais das crianças que estão no espaço baby, que corra lá atrás, busque seu filho. Vai ter um pequeno vídeo para vocês. Então vou convidar você que tem seu filho no espaço baby a buscar seu filho. Os pais das crianças do espaço Kids, nos prepararmos para a nossa apresentação de Dia dos Pais. Amém, meus irmãos? Essas apresentações, elas são tão preciosas. Eu passei por uma experiência essa semana, que foi uma experiência de muita emoção, um pouco de nostalgia e muito amor, né? Porque eu fui à apresentação do Dia dos Pais, a última apresentação do Dia dos Pais do colégio do Benjamin. A minha esperança é que tenha a igreja, ele pode ainda por um tempo participar de algumas apresentações, mas também não é muito, né? Porque está encerrando essa fase. E talvez você, pai, você, mãe, talvez você não presta muita atenção, mas talvez, rapidinho, você vai ver sua última apresentação de Dia dos Pais. E que você possa valorizar. Amém? Então só alguém me sinaliza se todos os pais vieram com os filhos para a gente poder assistir o vídeo. Vem o Douglas, veja lá, seu Machado, por favor.
A Morgana é a professora, quando ela chegar, dá certo. Glória a Deus. O Vida Plena Baby é o lugar mais fofinho da nossa igreja. Ok. Vou pedir que apague as luzes do palco, então, para que a gente possa ter uma boa visão do telão. E peço o vídeo do Espaço Baby. Tem pai que trabalha em casa, tem pai que sai bem cedinho, tem pai que cozinha o almoço e deixa o prato cheinho, tem pai que conta piada, tem pai que adora brincar, tem pai que dança na sala só pra me fazer gargalhar. Todo pai é especial, com seu jeito de cuidar, com um abraço, beijo ou colo, sempre pronto a me ajudar. Pode ser sério ou engraçado, mais calado ou tagarela, mas no fundo todo pai é feito de amor e aquarela. Tem pai que é avô querido, tem pai que é de coração, tem pai que chegou na vida e virou meu campeão. Tem pai com cadeira de rodas, tem pai que fala com as mãos, mas o amor que ele me dá cabe inteiro no meu coração. Todo pai é especial, com seu jeito de cuidar, com um abraço, beijo ou colo, sempre pronto a me ajudar. Pode ser forte ou tranquilo, distraído ou super atento, mas meu pai é o melhor em cada simples momento. Pai é quem guia, é quem ensina, é quem segura a minha mão, me mostra a estrada com alegria e me dá força no coração. Todo pai é especial, não importa. Glória a Deus. Pessoal, ali no Espaço Baby foi feito um pequeno painel de fotos para você ir lá com seu filho e tirar uma foto para poder postar, tá bom? Então no final do culto, vá lá, na frente da porta, tô certo, né, Angela? Vai lá para tirar a foto. Enquanto isso, nossos postem, gente, e marca, tá? @Vida Plena Hall. Por favor, gente, vai nos ajudar a divulgar a nossa igreja. E lá atrás, nós estamos igual a escola mesmo, né? Vocês são prof, né? Tem uma foto lá atrás, daí os pais vão lá retirar, tá? É igualzinho na escola, gente. Glória a Deus. Vou passar o microfone para Elisandra, gente. Tá, Elisandra, vamos fazer uma coisa aqui bem tocante. Vamos fazer uma coisa bem tocante. Quais são as crianças que no ano que vem não vão estar mais aqui no Espaço Kids? Você lembra os nomes? O Eric. O Benjamin. Tá. Pessoal, o Eric, o César, o Benjamin, mais alguém? A Lavínia vai estar o ano que vem? O Murilo. O Murilo. Samuel.
Só um pouquinho, vamos lá, gente. Crianças, quem faz 11 anos no ano que vem ou já fez 11 anos? Levanta a mão só para mim ver. Antes de agosto, tá? Pedrinho. Então, só para avisar os pais, né? Então, ó, hoje na igreja é a última apresentação de Dia dos Pais que você vai assistir do seu filho. Puxa vida, gente. E eu achei que eu teria mais algumas do Benjamin. É a última da igreja também. Amém? O Rodrigo tem apresentação e o Rodrigo Adilson tem apresentação por muitos anos ainda da filha. Glória a Deus. Amém. Acho que depois ele vai ali na frente. Ele vai ali na frente. Amém. Nessa noite, então, nós preparamos algo especial para os pais. E eu quero falar um versículo para vocês, pais, ou para todo aquele homem que está aqui que exerce o papel de pai na vida de alguma criança, né? Às vezes é um tio, às vezes é um avô, que também faz esse papel. Lá em Provérbios 22:6, e é um versículo que eu gosto muito, que ele fala: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não se desviará. Então esse é o papel de você, pai, ou você que exerce esse papel. Você instruir a criança, instruir nos caminhos, nos princípios, nos valores. Então essa é a nossa mensagem que nós queremos deixar para vocês hoje. Que vocês, durante essa caminhada que vocês têm diretamente com uma criança, que vocês possam ensinar elas no caminho do Senhor, ensinando os valores, ensinando os princípios, que tenho certeza que mesmo quando elas forem velhas, elas nunca vão esquecer daquilo que vocês ensinaram. Amém? Então agora que vocês possam, fiquem despreocupados que todas as crianças depois vão se apresentar. A gente só vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, mas todas elas vão poder homenagear seus pais. Amém? Hoje é um dia especial. Estamos aqui para falar de um presente muito valioso que Deus nos deu, o nosso papai. Vamos mostrar como esse presente é importante. Jesus, por que você criou os pais? Porque vocês precisam de alguém para amar, proteger e ensinar sobre o meu amor. Então papai é um presente? Sim, todo papai é um presente especial de Deus. A Bíblia diz, em Salmo 103:13, como o pai se compadece de seus filhos, assim se compadece dos que o temem. O cuidado do papai nos lembra o cuidado de Deus. Então vamos fazer algo especial? Vamos agradecer pelos nossos papais? Obrigado, Deus, porque nos deste pais tão especiais. Abençoa a vida deles com amor, paz e alegria.
Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar pelos pais, para nós encerrarmos esse culto nessa noite. Amém? Vou pedir que você feche os teus olhos. Vamos interceder nesse momento e agradecer a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por sermos pais e por termos um Pai celestial. Amém? Pai, nós queremos abençoar cada pai aqui nessa noite em nome de Jesus. Pedir a sua graça, misericórdia sobre cada um deles, Pai. Pedir que o Senhor venha, Deus, dar a eles sabedoria, a Deus de sobriedade, a Deus estratégias, a Deus recursos financeiros, a Deus inteligência para serem pais que vão inspirar, abençoar, impulsionar e liberar seus filhos para prosperar. Eu oro por uma unção sobre os homens aqui. Eu oro para que essa unção seja uma unção de homens que vão abençoar seus filhos, impulsionar suas famílias, encorajar e amar suas esposas. Nós oramos para que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Agradecemos pelos nossos pais, aqueles que não estão aqui. Queremos, como pais, agradecer por termos, a Deus, pela sua vontade, nos tornado pais de filhos, a Deus, e sermos abençoados, e agradecemos pelos nossos filhos. Pedimos a sua graça, que o dia de amanhã seja um dia festivo, alegre, na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Um bom domingo a todos e uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.